Você tem medo de crescer ou de perder o controle da sua empresa? Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como perder o medo do crescimento da sua empresa e crescer de uma forma segura, estruturando a sua empresa para que ela seja organizada e lucrativa. Eu sou Gisele Parente, especialista em gestão e desenvolvimento da liderança, e eu ajudo donos e donas de empresa a criarem uma estrutura organizada para que o crescimento seja produtivo e para que o lucro aconteça dentro da empresa. O medo, ele normalmente não aparece quando você começa a empreender. Porque quando você começa a empreender, você tem energia, você tem sangue nos olhos, você tem aquela vontade de fazer dar certo. O medo, normalmente, ele começa a acontecer quando já deu certo e o crescimento vem acima do que você esperava. Você começa a ter mais clientes, você começa a ter mais colaboradores, e com isso, você precisa tomar mais decisões em curto espaço de tempo. E você percebe que você criou uma empresa que funciona, mas você não tem nenhuma estrutura que sustente essa empresa ao longo do tempo. Por isso, nesse vídeo, eu trouxe 5 passos para você organizar essa sua empresa e tomar decisões mais assertivas para o crescimento do seu negócio. Já pega aí papel e caneta para você anotar todos os insights e, claro, compartilha com a gente, comigo e com essa comunidade de empresários e empreendedores que querem estruturar um negócio para o crescimento. Primeiro passo, você precisa ter clareza na direção que você quer seguir. As empresas que não têm clareza do caminho a ser percorrido, elas são improdutivas. Por quê? Porque acabam não tendo previsibilidade. Hoje vende mais, amanhã vende menos, ou ficam dependentes de um único cliente, reféns dessa empresa, e aí acabam tomando decisões precipitadas, fechando negócios que não são lucrativos, só para não perder um cliente. Por isso, você precisa responder algumas perguntas. Você precisa responder: onde eu quero chegar com a empresa? Quanto eu preciso faturar? Qual precisa ser a minha margem de lucro? Que tipo de rotina essa nova empresa vai exigir de mim? E se você tiver sócio, dos seus sócios? E principalmente, qual o conhecimento, quais são as habilidades e quais são as atitudes que eu vou precisar ter ou desenvolver para fazer gestão dessa nova empresa. Segundo ponto, você precisa criar uma estrutura para fazer a gestão desse novo negócio. Crescer não é só vender mais. Você precisa vender, você precisa entregar, você precisa ter qualidade nessa sua entrega, você precisa ter lucro e você precisa gerar uma cadeia, um ciclo, aonde você venda novamente. E para isso, você vai precisar de processos. Os processos, eles vão ser os padrões, as rotinas que você vai realizar dentro da sua empresa para entregar os produtos ou os serviços sempre com a mesma qualidade. Você vai precisar de pessoas, você vai precisar de pessoas qualificadas trabalhando para você. E para você conseguir ter uma empresa que performa, que tem lucro, que tem resultado, você vai precisar ter a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a atividade certa. A pessoa certa você consegue através de um bom processo de recrutamento e seleção. No lugar certo, você consegue através da estruturação de cada setor dentro da sua empresa. Fazendo a atividade certa,
você consegue, através do desenvolvimento da sua liderança, de uma cultura forte dentro da sua empresa e de treinamento constante desse seu colaborador. Gisele, mas é muita coisa que eu preciso desenvolver para eu crescer essa minha empresa de uma forma estruturada. Sim, essa é a diferença das empresas que fecham nos seus primeiros 5 anos ou de empresas que trabalham 8, 10, 12, 15 anos, sempre no limite da lucratividade, sem ter controle. São empresas que sobrevivem no mercado e essa sobrevivência custa a saúde do dono, muitas vezes, ou a saúde dos seus colaboradores. Daquelas empresas que crescem e permanecem no mercado. Criar essa estrutura e organizar essa estrutura, muitas vezes, vai exigir de você, dono de empresa, conhecimentos, habilidades e atitudes que você não tem hoje. Por isso, é tão importante você buscar conhecimento. E antes de falar aqui dos próximos 3 passos, eu quero apresentar para você o Programa de Implementação Estrutura Escalável, um programa que eu desenvolvi para ajudar você, dono e dona de pequena e média empresa, justamente a desenvolver essa mentalidade de dono, a criar e a estruturar processos dentro da sua empresa, para que você tenha uma liderança efetiva aí dentro do seu negócio e resultados financeiros, mais lucro, e operacionais, mais produtividade, para que você tenha liberdade ao empreender. Se você quer conhecer mais sobre esse programa, já clique aqui no link que tem na descrição e venha fazer parte desse programa que tem feito muitos empresários se desenvolverem aqui no Brasil. O terceiro passo, você precisa criar processos antes de contratar pessoas. O grande erro que eu vejo nos processos de mentoria são os donos, as donas de empresa, olhando para a sua empresa, tendo dificuldade de fazer as atividades e contratando equipe para executar cada uma das atividades. E o que acontece? Contratam pessoas desqualificadas, não entendem quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que cada colaborador precisa ter para executar uma função. Muitas vezes contratam estagiários para fazer trabalho de uma pessoa mais experiente. Eu vou abrir um parênteses até aqui, por quê? Porque quando você contrata um estagiário para te ajudar dentro da empresa, você acaba se sobrecarregando, caro empreendedor, cara empreendedora. Você, além de ter que fazer as suas atividades, você ainda precisa ensinar tudo do zero para esse estagiário. Então, se você hoje já está num estágio aí na sua empresa, que você cresceu, que você já está sobrecarregado, evite de contratar um estagiário. Invista um pouco mais do seu dinheiro, crie processos e contrate alguém mais experiente para executar esses processos. Eu não sou contra a contratação de estagiário de maneira nenhuma. Eu comecei a minha carreira como estagiária. Mas o estagiário, ele precisa vir como apoio de um colaborador sênior, de um colaborador que já sabe o que tem que ser feito e que te entrega a produtividade. Esse colaborador, ele vai precisar dedicar tempo para treinar o seu estagiário. O quarto passo, você precisa ter controle financeiro e estratégico do seu negócio. Não é só vender. Você precisa entender qual é o custo do seu produto ou do seu serviço, de cada um deles. Qual é a margem de contribuição de cada um desses produtos e desses serviços para o seu negócio. E, principalmente, você precisa fazer o fechamento financeiro mensalmente da sua empresa. Você precisa entender se essa empresa ela está dando lucro todo mês ou prejuízo. Quais são seus custos fixos? Quais são seus custos variáveis? Qual é a sua margem de contribuição? Qual é o seu lucro líquido do negócio? Você precisa saber aonde você precisa apertar aí as arestas do seu negócio.
Crescimento financeiro estratégico é você saber que você precisa cortar, por exemplo, um colaborador e treinar a sua equipe para que a sua equipe seja mais produtiva. E não ficar cortando copinho de café, reduzindo 1% na compra, por exemplo, de uma matéria-prima genérica e não de uma matéria-prima de qualidade. Se esse vídeo ele fez sentido para você até aqui, já curte esse conteúdo, compartilha com teu sócio para que ele também comece a desenvolver essa mentalidade. Passo 5 é ter um crescimento escalável. Quando você tem clareza de onde você quer chegar, tem um método para estruturar e fazer a gestão do seu negócio, tem processos claros, pessoas bem capacitadas, controle financeiro do seu negócio, você consegue fazer o seu negócio crescer um pouco todos os meses. E isso é ter um crescimento escalável, um crescimento que se sustenta, e não aquele crescimento que acontece por conta de um fechamento de um contrato onde você fica dependendo dele todo o tempo. E se você precisa entender melhor como criar uma equipe de alta performance aí na sua empresa, assista esse vídeo aqui.